Boa tarde a todos, sejam sempre bem-vindos aqui em nosso espaço Caminho da Luz. Agora estamos aqui nas montanhas, em São Tomé das Letras, com essa energia maravilhosa, com esse ambiente muito gostoso. E a gente convida, todos que estão assistindo os nossos DVDs para vir conhecer aqui o nosso espaço, vir passar um fim de semana com a gente, ok? E dando sequência aos nossos temas, o que nós escolhemos hoje, o tema que escolhemos hoje para o nosso bate-papo é os ascensionados. O que significa isso? O que significa os mestres ascensionados, que a Fraternidade Branca coloca muito, discute muito? Então vamos entender o simbolismo e o significado do que vem a ser os ascensionados. Muito bem, o projeto Terra, nós temos que tudo está sentado no que nós vamos chamar de projeto Terra. É porque as almas encarnam nesse planeta. Essa é a base de tudo. Então nós vamos iniciar a nossa discussão falando sobre o Projeto Terra. Quem quiser compreender mais sobre o Projeto Terra, nós temos um seminário com 8 DVDs, 8 conferências e mais o livro, tem o livro sobre o Projeto Terra. Então a base fundamental é o seguinte: o planeta Terra, o planeta Terra, acompanhado do seu orbe terrestre, que é o plano espiritual, os grandes mentores estelares, os grandes mentores siderais, escolhem o planeta Terra, há mais de 40 mil anos, para abrigar pela primeira vez a horda humana. Ok? A galáxia, o universo, já era extremamente povoado, com longas experiências planetárias, com almas vivendo experiências planetárias em outros mundos, em outros planetas, pela galáxia e pelo universo. Mas a Terra, até então, esse planeta Terra, ele não era palco da horda humana. Os espíritos humanos não estavam, porque só a ordem dévica, os animais, você vê, o planeta ficou milhões de anos, milhões de anos vivendo experiências com o reino Deva, a era dos dinossauros, vivendo mais de 300 milhões de anos, os répteis gigantes. No final do Cretáceo há uma grande catástrofe no planeta Terra e os répteis gigantes são eliminados, vem uma outra. Então, os seres humanos nunca vivenciaram uma experiência junto com os dinossauros. Também não tinham condições de sobreviver naquele ecossistema. O ser humano sempre foi muito frágil, embora usasse um pouco da inteligência, mas num ecossistema tão selvagem quanto aquelas criaturas que existiam na época, ele não ia sobreviver. Então, realmente, quando o planeta Terra chegou a esta fase, o comando sideral resolveu então trazer pela primeira vez almas humanas para viver uma experiência nessa superfície. E para isso, os grandes engenheiros genéticos prepararam corpos adaptáveis às condições desse ecossistema. Então os engenheiros siderais preparavam corpos especiais, projetados especialmente para receber a alma humana, para então manifestar uma experiência nessa superfície. Então, veja bem, a primeira coisa que os mestres siderais fazem é preparar o plano astral. Então eles têm que construir cidades no plano astral. Eles têm que construir toda uma infraestrutura no plano astral, no plano espiritual, para receber hordas de almas oriundas de outras partes da galáxia, para posterior reencarnação na superfície do planeta. Então, agora a pergunta é: quem faz essas operações? Quem realiza tudo isso? Então nós temos que entender que existe um comando superior. Nós vamos batizar assim, comando da luz. Existe um comando da luz que preparam esses projetos, que organizam projetos planetários. Eles fazem os projetos planetários.
Ok? Essa abordagem, eu nunca vi, essa abordagem que eu estou fazendo agora, que é uma abordagem que nos livros aí, todos ligados à fraternidade branca, eu nunca vi as pessoas fazerem esse tipo de abordagem. Né? Então esses projetos planetários são exatamente projetos disso que eu estou dizendo para você. Primeiro, eles vêm organizar a superfície, o plano astral. Então, o primeiro ponto é preparar, né, o plano astral. Aqui no plano astral, eles vão construir as cidades, a infraestrutura para receber essa leva de almas que vai chegar. Ok? E é óbvio que essas estruturas têm a ver com o tipo de alma que virá. Ok? Então, esses comandos da luz, eles são comandos muito superiores, detentores de uma tecnologia inimaginável por nós, de uma ciência inimaginável por nós. São os engenheiros siderais, os engenheiros que preparam o mundo, os planetas. Eles são capazes até de mudar o planeta de sua órbita. Se eles percebem que tem uma estrela muito estável, muito equilibrada, ou seja, estrela estável é uma estrela que não muda muito a sua intensidade de radiação com o passar do tempo. Porque no espaço cósmico, quando você olha para aí, nós temos muitas estrelas variáveis. Que significa? Significa que em 1, 2, 3 anos a estrela ela brilha e depois ela encolhe. Então nós não podemos orbitar uma estrela dessa. Né? Imagine a variação de luz solar, de radiação solar variar 60%. Não dá, torra a gente aqui, né? Então, eles têm que escolher, em primeiro plano, um planeta que esteja, né, orbitando uma estrela perfeitamente estabilizada, que durante milhões de anos ela vai permanecer emitindo uma quantidade bastante harmônica de radiação. Você vê as nossas eras glaciais que nós tivemos aqui no planeta, a era do gelo, essa coisa toda, foi exatamente por problema no Sol. O Sol para de emitir radiação. Ele 10, 15, 20, 30% ele para de emitir e gela o planeta. Tá? A única explicação plausível que os cientistas têm até hoje sobre as eras do gelo é mudança solar. Mudança de radiação da superfície do Sol. Muito bem. Então, e eles têm que encontrar um planeta na zona habitável. Então, o que significa zona habitável? Toda estrela, a zona habitável do planeta é, né, deixa eu escrever aqui então, zona habitável. Toda estrela, todo sistema solar, né, ele tem uma zona que nós chamamos de zona habitável. Então você tem o Sol, lá no centro, e você tem uma região ao redor dessa estrela que nós chamamos de zona habitável. Significa o seguinte, né? Nesta zona aqui, se estiver muito perto do Sol, como no caso de Mercúrio, né? Ele é muito próximo, então a intensidade de radiação que ele vai receber é muito intensa, vai ficar muito quente. Muito quente, não tem condição de ter forma de vida biológica. Porque as nossas formas de vida biológica, ela não suporta mais que 60 graus. Acima de 60 graus já dá pane. E congelado também não vai dar certo. Não pode ter água congelada, que a vida não se desenvolve muito em água congelada. Né? Então você tem que ter essa faixa de temperatura. Ok? Então, e para cá, além dessa zona, ele se torna muito frio. Um frio congelante. Né? É o caso de Saturno, é o caso de muitos outros astros que estão lá, Júpiter e tal, que estão numa zona que a gente chama de zona fria. Então, as zonas habitáveis são zonas que, em relação à estrela, você tem uma condição de manter a superfície de um planeta. Só tem dois aqui em zonas habitáveis, é Marte e Terra. E mesmo Marte, você vê que é um planeta muito seco, desértico. Os cientistas acreditam que num passado muito distante, há milhões de anos atrás, poderia haver rios e florestas em Marte. E por algum motivo
foi totalmente devastado, destruído. Muito bem. Então, olha o que pode acontecer. Os engenheiros siderais, eles podem, se for necessário, vamos supor que eles encontram um planeta muito bom aqui, no limite da zona. Não é bom para eles. Então eles são capazes de arrastar o planeta inteiro para cá e deixar ele na zona habitável. Então esses engenheiros siderais, com uma tecnologia inimaginável por nós, eles colocam planetas em órbitas específicas para o que eles querem. Preparam a atmosfera do planeta, preparam toda uma estrutura do planeta para, com o passar do tempo, esse planeta se tornar palco de eventos de suas experiências planetárias. E a Terra foi um planeta muito mexido. Tudo que você vê na superfície da Terra é artificial. Não é nada natural. A gente tem essa ideia da natureza, né? Não. Tudo o que existe na superfície da Terra é obra das inteligências do espaço. Quando você começa a estudar a evolução das espécies através do darwinismo, né, clássico, que hoje em dia é extremamente questionável pelos grandes cientistas, né, você vai achar, por exemplo, não, a adaptabilidade da espécie, tudo bem, a mutação, né, causando variações das espécies, mas a mutação, na verdade, não é uma coisa natural. A mutação ela é induzida pelas inteligências do espaço. Essas inteligências que projetam animais, que projetam cor, que projetam forma e executam. Não é o acaso que a mutação acontece. Então a vida aqui na Terra, nós temos que entender ela por esse ângulo. Ela é uma intervenção total de inteligências superiores. Por isso que até hoje a ciência não vai achar o elo perdido entre homem e macaco, porque não existe esse elo perdido. O homem apareceu pronto. Né? Você pega as escavações é muito interessante. Você vai escavando macaco, de repente parece um homem pronto. Sem elo de ligação entre esse macaco e essa espécie. Ele parece pronto na Terra. Né? Tem um livro interessante, né, do Arthur Clarke. Não é o 2001, uma Odisseia no Espaço. Ele tem um livro que ele escreve assim, Como eu fiz 2001, uma Odisseia no Espaço. Então ele vai explicar de onde ele tirou as ideias para fazer o 2001, uma Odisseia no Espaço. E aquela ideia do monolito, né, lá no tempo dos macacos aparece aquele monolito que é uma presença de uma inteligência avançada, interferindo na ordem evolutiva das espécies. Ele vai exatamente colocar essa ideia no filme, estudando um livro de um arqueólogo famoso, de um cientista famoso, de um paleontólogo famoso, que exatamente ele vai não encontrar o elo perdido. A ossada humana aparece pronto como se viesse trazida de fora e implantada aqui na Terra. Entendeu? Então foi exatamente isso que aconteceu. Após o planeta, né, ser escolhido, porque há milhões de anos atrás ele já foi feita essa operação de colocá-lo numa zona habitável para os dinossauros, para as espécies, né, todas as espécies animais, durante bilhões de anos era um palco de experiências para o reino Deva. A gente chama o reino Deva, a gente chama o reino dos animais, dos vegetais e tudo mais. Ok? Só nos últimos 40 mil anos, olha que louco, a Terra tem 4 bilhões e meio de anos de idade, o Sistema Solar e o planeta Terra. A forma de vida biológica é introduzida na Terra, cerca de 1 bilhão de anos atrás, nós já temos as primeiras manifestações de vida, né? E vidas mais superiores, mais avançadas. Né? Porque a biologia ela não consegue explicar. Ela consegue até explicar muito bem, de uma forma assim razoável, a variação, né, de uma determinada categoria, mas ela não consegue explicar a variação da espécie. Por exemplo, o réptil virar uma ave. É muito complicado. Sabe? Se não tiver uma inteligência por trás, medindo a envergadura da asa, o peso, toda aquela coisa, naturalmente as coisas não acontecem assim. Para uma ave voar, cara. Né? Para um ser que está ali, rastejando, passa de réptil, de peixe para réptil, né, na Terra, e o réptil para mamífero, depois o mamífero virar uma ave, meu. Oh. Naturalmente, ao acaso, não tem sentido. Essa história para mim, eu sou um cientista, e muitos de meus amigos cientistas, não tem sentido. A natureza não seria capaz de fazer isso. Tá?
São cálculos muito sofisticados de comprimento de asa, de peso, de elevação. Porque o bicho é do voar, cara. É um pássaro voar. Entendeu? É uma coisa muito complexa. Então, a partir desse momento que a Terra é escolhida, você vê, bilhões de anos ficaram os répteis gigantes, os animais. Nunca na história da humanidade, você vê esses filmes aí que passam no cinema de ficção, essa coisa toda, né? O homem no meio dos dinossauros, correndo de dinossauros, isso aí nunca existiu. Porque o homem jamais conseguiria habitar um ecossistema daquele. Ele morreria na primeira semana, ficaria extinto na primeira semana. Tá? Então, nos últimos 40 mil anos, é que o comando sideral, o comando superior, resolve usar o planeta Terra para a horda humana. E é incrível que as ossadas, né, de homens mais avançados só vai aparecer uns 40 mil anos. Tudo que tem atrás é um macacão modificado, né? Pithecanthropus erectus, aquela coisa, Homo sapiens, e aquelas coisas de 500 mil anos, sabe? Aquelas ossadas de 300 mil anos, até 1 milhão e 200 mil, que eu, né? 1 milhão e 200 mil anos, mas isso aí é macaco, aquele é macaco, você vê que ele é macaco, não tem nada a ver com o homem normal, esse homem que nós conhecemos. A única ossada desses seres humanos começam a aparecer realmente há uns 40 mil anos. Muito bem. Agora, a pergunta principal é, por que todo esse trabalho? O que a alma vem fazer aqui? É isso que é importante entender para nós entendermos o conceito de ascensionado. Nós só podemos entender o conceito do ascensionado dentro de um contexto. Tá? Todos nós estamos nesse mundo de passagem. Nós viemos aqui viver uma experiência e necessariamente vamos partir. Nós não somos daqui. Nós temos que entender isso para não ficar chorando em velório. Né? Para não ficar dando escândalo em velório. Né? Então nós temos que entender que a nossa experiência ela é programada para partir. Nós somos programados para partir dos momentos que nós descemos. Esse é o ponto-chave da questão. Né? Muito bem. Todo esse trabalho foi feito. Tá? Então nós temos que entender que há 40 mil anos atrás, um primeiro grupo de almas veio. Trazido. Mas nós temos que entender que quando esse grupo chega, né, a primeira coisa que esse grupo faz é se instalar aonde? Nas cidades astrais. E uma pergunta muito interessante é, como é que eles são transportados? Como é que eles vêm? E às vezes vem milhões de almas, milhares, às vezes na primeira leva vem 100 mil, não vem bilhões. Os caras vão trazendo. Né? E outra, é possível, no caso, né, após, as diferenças são muito grandes, eles vão trazendo gente de orbes diferentes, de lugares diferentes, de estados evolutivos completamente diferentes. A Terra hoje é um exemplo disso. Você tem na Terra tribos primitivas na Idade da Pedra, e você tem pessoas indo para a Lua. Né? Então você tem uma variação muito grande de hordas, de espíritos até aqui na Terra, vivendo uma experiência conjunta. Ok? Então, a primeira coisa, quando essas almas chegam, elas são trazidas do espaço, né? Elas são transportadas, elas já são transportadas por naves gigantescas. Por naves, mas essas naves operam nas dimensões superiores, astrais. Não são naves que ficam operando no plano físico, você nem vê elas. Elas transportam espíritos. Tá? Então já veja, já há uma tecnologia avançadíssima por trás. E outra, esse grupo de almas que é trazido, né? O primeiro grupo, vamos imaginar a primeira horda, a gente chama de horda, tá? De espíritos, que chega à Terra, ela já chega, eu quero que vocês entendam o seguinte, elas já chegam com um projeto. Para tirar essas almas de algum lugar, de um mundo onde elas viviam uma experiência, e transportá-las e trazê-las para o orbe terrestre, tudo isso já está dentro de um projeto muito bem organizado e elaborado pelo alto.
tão organizado que quando você chega, essa ordem de espírito chega à Terra, já tem uma cidade edificada, na qual eles vão habitar. A cidade já está edificada, está vazia. Eles chegam e vão assumir, vão ficar ali e tal. É quando vocês assistiram um filme, né, Nosso Lar, do Chico Xavier. Pergunta, quem construiu aquela cidade? Quem que fez? Né? Entendeu? Então, na verdade, a cidade já estava edificada. Então, esses espíritos vão morar nessa cidade. Por um tempo. E já está em andamento uma equipe de cientistas siderais, já estão preparando na superfície terrestre os corpos na qual esses corpos vão encarnar. Ok? Então esses corpos já são preparados, já são colocados na superfície, certo? E a alma já vai conectar, eles já vão começar a... E já vem adulto, eles têm que vir adulto. Vocês estão entendendo que os primeiros corpos vêm adultos trazidos de fora e feitos modificações especiais, né filha? Feito modificações especiais para adaptação ao planeta Terra, ao orbe, às temperaturas, tudo, tá? Então, é claro que a experiência ela não é, você não põe e já bota 500 de uma vez. Eles começam, chegam, botam, como se fosse um casal, Adão e Eva, essa história é bem simbólica. Depois vão introduzindo mais, até um grupo de almas ali, preparado, né? E ali vão interagindo e eles começam a interagir bem, os primeiros experiências é bem a idade da pedra mesmo, né? Aquela idade da pedra, aquela coisa bem primitiva, aquelas tribos, né? Aquela associação tribal, porque a alma que vai encarnar é uma alma muito densa ainda, é uma alma muito primitiva. A nossa ordem nem sonha em chegar na Terra nessa época, 40 mil anos atrás. Mas a ideia central é essa. A ideia central que nós temos que entender é o seguinte: todos nós que estamos aqui hoje, da mesma forma que essas primeiras ordens de espíritos, nós viemos de outros lugares. Nenhum de nós é terrestre. Nós estamos terrestres. Estamos usando um corpo na superfície terrestre, mas nós não somos daqui. A nossa verdadeira morada não é planetária. É exatamente por isso que em nosso projeto biológico já está implantado a morte. Esses cientistas siderais, eles podem projetar corpos, se eles quisessem, para durar 2000 anos. Sem o gênio do envelhecimento. Entendeu? Mas, para eles, não pode. Por quê? Porque a alma não pode viver tanto tempo num único corpo, numa única jornada. Ela tem que, no máximo, 100 anos. Se você pegar a idade antiga, né, quem chegasse com 50 já era lucro, né? Na antiguidade, né? Não tinha como. As próprias doenças, a própria estrutura kármica, as guerras e tudo mais, as pessoas não tinham muita longevidade, né? Elas morriam muito cedo. Então, o importante é entender que toda uma estrutura superior é montada para que essas almas, prestem atenção, essas almas, elas desçam à superfície terrestre, vivam uma experiência e retornem. Mas só que este projeto, ele é um projeto de uma encarnação. Ele é um projeto de muitas encarnações, tá? Então, dependendo do projeto primário que é feito, eles projetam mais ou menos aí 10, 20, no máximo 20 encarnações para que o indivíduo possa viver uma experiência total da superfície terrestre. Então é importante nós entendermos isso, né? É importante entendermos que todos nós viemos dentro de um plano, dentro de um projeto. E este projeto é preparado no alto.
quando a gente desce, encarna e esquece-se de tudo, esquece de nossa natureza espiritual, até esse esquecimento é parte do projeto. Para que quando a gente esteja encarnado aqui, a gente viva realmente a experiência a fundo. Né? E vai experimentar exatamente o que está dentro de cada um de nós. Então aqui, nessas condições muito densas e primitivas, nós experimentamos da fome, da dor, do sofrimento, da coragem, do medo, coisa que quando espíritos nos planos astrais, a gente não vive esse tipo de sensações, nós não temos essa experiência lá. Vocês estão me entendendo? Nós não conseguimos viver esse tipo de situação lá. Né? Então, na matéria, realmente nós vivemos experiências nas quais o espírito jamais poderia imaginar que esse tipo de experiência existisse. Então vocês têm que pensar, porque muita gente pergunta, mas Laércio, o que a gente veio fazer aqui? Se a gente estava num lugar lá, já um plano superior, vinha fazer o quê aqui embaixo? Sofrer, papapá. Não é bem assim. Quando você começa a olhar com olhos muito superiores, lá de cima, você entende muito bem a natureza da experiência humana na Terra. E você entende muito bem por que o plano astral, durante 2, 3 mil anos, não permite que nada superior interfira na experiência planetária das pessoas. Por exemplo, não desce um disco voador em praça pública. Não vem uma raça do espaço interferir na experiência humana. Nem tampouco Jesus materializa hoje em praça pública para poder resolver as questões planetárias. Então tudo isso, por quê? Porque tudo está sob ordem de um comando central maior que faz com que esse fluxo que está acontecendo no mundo é exatamente o que eles querem que aconteça. Está sob controle dessas forças. Eles controlam quem encarna e quem desencarna. Se eles querem uma revolução do conhecimento, eles pegam uma alma especial e encarnam. E aquela alma vai fazer uma revolução. Então tudo é planejado. Os avatares são planejados para encarnar em determinadas épocas e fazer uma revolução do conhecimento ou da espiritualidade naquela região, para aquele povo, para aquela cultura. Né? Entendeu? Então isso é muito importante. Entender isso é muito importante. Que tudo que está acontecendo aqui está dentro de um plano maior. Ok? Para a gente entender o que vem a ser um ascensionado. Muito bem. Vamos tentar entender agora a questão dos ascensionados em si. Né? Na verdade, no projeto Terra, né, desde os 40 mil anos atrás, ele passou por várias fases. O projeto Terra para por várias fases. A primeira fase do projeto Terra, a gente vai... Deixa eu passar a linha do tempo aqui, aí vocês vão entender melhor. Né? Deixa eu colocar um ponto. Então, aqui eu vou colocar hoje. Ok? Se nós descermos da escala, nós vamos chegar aqui, nós vamos pegar o nosso ano zero, aqui, o ano cristão, há 2 mil anos atrás. Certo? E aí nós vamos o antes de Cristo. Certo? Vamos pegar mais ou menos aqui até uns 4 mil anos antes de Cristo, que é a história praticamente da civilização que a gente conhece. Né? 6 mil anos, de hoje a 6 mil anos atrás, você sabe que aqui as primeiras civilizações começam a se formar ali na Mesopotâmia, que a gente chama de civilização com cultura, né? Ali entre os babilônios, os sumérios, os babilônios começam aí a formar a primeira escrita no mundo, com aquela cuneiforme e tal, aquela coisa toda, né? As pedras de argila, ok? Então, tudo que dá para cá, a gente chama de pré-história. Tá? A nossa civilização chama de pré-história. Só que os nossos historiadores eles desconhecem profundamente uma história oculta que existe na Terra aqui para trás. Eu vou descer ainda mais, né? Aqui está 6, eu vou descer exatamente aqui há 10 mil anos atrás. Aqui tem um ponto-chave, né, um marco,
Importante. Tá? E vamos descer a 15. Ok? E vamos descer, vamos chegar aqui praticamente a 40 mil anos atrás. Então aqui começa a acontecer as primeiras experiências planetárias, a chegada das primeiras almas humanas. Tá? É claro que até chegar aqui, nesse ponto vai começar a primeira civilização mais avançada na Terra. Nesse ponto, aqui, eles tinham uma característica, eles povoavam a Lemúria, eram seres pequenos, de baixa estatura, uma pele mais escura. Tá? Quando chega neste ponto aqui, uma nova horda de espíritos vai chegar à Terra. São os chamados exilados de Capela, espíritos muito inteligentes, altivos, tal, mas numa índole meio, né, guerreira, tal, como aqui na Terra está hoje. Você tem cientistas muito inteligentes, mas trabalhando para os militares, aquela coisa toda, fazendo a guerra, fazendo armas, pessoas muito inteligentes, mas de baixa índole espiritual. Né? Então, uma leva de espíritos vai chegar aqui, nesse ponto. E neste período aqui nós temos a Atlântida. A evolução das 5 mil anos de história para a evolução da Atlântida. Até que ela chega no seu auge e destruição. Após Atlântida, nós temos um período de mais ou menos curto, de uns 2 mil anos, onde a Era da Luz se manifesta. O comando Astar assume uma interface entre este período de trevas e as almas que têm que resgatar seu karma e ir para a luz aqui. Após terminada a Era da Luz, nesse ponto chave, retorna novamente o planeta na Era das Trevas. Ou seja, todos os espíritos são transmigrados e levados para as estrelas. E começa então a chegar uma nova horda de espíritos para iniciar desde o princípio a sua jornada na superfície do mundo. Então, aqui é a história, nesse trecho aqui, a história de nossa civilização atual. Sim. Tá? Então, essa é mais ou menos um traçado que é o Projeto Terra, sobre o comando dessas hordas espirituais. Muito bem. Então, agora vamos entender a história de ascensionados. O que vem a ser um ascensionado? O que faz um ascensionado? Como vive um ascensionado? Que cara que tem um ascensionado? Né? Ele é feio ou bonito? Né? Ele é grande ou é pequeno? É alto? Como é que é? Gordo? Como é que é um ascensionado? Né? Ou a pergunta, como é que vocês gostariam que fosse um ascensionado? Então, geralmente, vocês veem um ascensionado da forma que vocês gostariam de ver um ascensionado, nem tão como eles realmente são. Né? Então, vamos lá. Então, vamos imaginar a superfície da Terra e vamos imaginar as dimensões espirituais aqui na Terra. Na superfície da Terra, temos cidadão encarnado, a superfície terrestre é conhecida nesta era de trevas como umbral. Os espíritos que estão na superfície da Terra, em sua maioria, desconhecem profundamente a sua natureza espiritual. Vivem na matéria e para a matéria. Nem importa o nível de intelectualidade deles, eles vivem para a matéria. Raramente tem uma pequena luz sobre a vida espiritual, sobre a sua espiritualidade. Ok? Esses espíritos, quando morrem e retornam ao mundo astral, eles retornam na sua mesma condição, eles retornam numa dimensão umbralina, umbral. Eles vão morar em cidades, ficar em comunidades, ficar em locais, exatamente de acordo com a sua estrutura e a sua índole que estavam vivendo aqui. Se está em conflito, vai ficar em conflito, se está com ódio, vai ter ódio. Essas questões todas humanas que estão aqui.
Esta outra região já vai abrigar um grupo de espíritos que nós chamamos de penumbral, ou seja, são espíritos que não estão tão nas trevas, mas também não estão tão na luz. Estão naquele meio termo, procurando sair das trevas, já buscando a luz. Mas são espíritos que estão buscando, não são os que estão na plena luz. Ok? E aqui nós temos o plano da luz, ou seja, são espíritos, né, que após muitas e muitas reencarnações, espíritos umbralinos na sua primeira descida, após encarnações e reencarnações vão subindo, até que num determinado momento eles retornam, mesmo estando aqui, eles passam um tempo nessa comunidade penumbralina e podem ter acesso a morar em cidades astrais que está na luz. Ele sai de uma comunidade. Às vezes o espírito ele não ganha esse direito aqui na superfície. É esse detalhe que eu preciso esclarecer muito claramente para vocês. Porque as pessoas acreditam que é somente o que ele faz aqui na superfície da Terra que importa para a vida cósmica. Não é? Vamos analisar aquela história do filme Nosso Lar. Certo? O André Luiz era um médico, mas totalmente ateu, certo? Materialista. Quando ele morre, o que acontece com ele? Ele tem um choque por saber que morreu, mas está vivo. Tá ok? Morreu, mas está vivo. Passou aquele tempinho no umbral, depois levaram ele para a cidade astral chamada Nosso Lar. Ok? Muito bem. Mas quando ele chega no Nosso Lar ali, o que ele encontra? Contra uma cidade, uma comunidade totalmente ativa. E nessa comunidade, o que ele vai fazer? Ele também vai trabalhar, ele vai ter uma profissão, ele vai servir, ele vai operar, ele vai fazer o que ele acha que ele sabe fazer de melhor. Como ele era um médico, né? Ele foi tentar ajudar nos hospitais. Mas se você fosse um professor aqui, vou tentar ensinar as pessoas nas escolas, vou tentar fazer alguma coisa lá. Se eu fosse um cientista, vou tentar pesquisar e tentar entender. Se eu gosto de tecnologia, vai consertar as máquinas. Tem tanta máquina no astral, equipamento sofisticado, vai entender, vai estudar aquilo. Então, gente, isso significa o seguinte, que a nossa experiência, ela não é só o que nós carregamos da superfície, mas tudo aquilo que nós também fazemos entre as encarnações, entre uma vida e outra no astral. Leva a sociedade, cidades, você trabalha, você aprende, certo? Só que as regras não são as mesmas da superfície, é óbvio. Lá você tem um corpo, lá necessariamente, nos planos mais superiores, você não precisa comer, beber, você não tem essas necessidades do ego, aquela coisa toda, né? Então, enquanto você tiver as necessidades do ego, ainda você está sendo movimentado pelo seu ego, né? Entendeu? Então a coisa vai mudar. Como aquela no Nosso Lar mostra muito aquela madame, toda madamona rica, deve ter 1000 empregados aqui embaixo, né? Quando morre, chega lá, não tem empregado para fazer as coisas para ela mais. Né? Ela vai ter que se virar sozinha. Entendeu? Vai ter que fazer alguma coisa para ter os créditos, né? Até brinca, né? Você tem crédito, aquela coisa, tem bônus aqui, né? Fez alguma coisa para receber também em troca? É um jogo de tentativa de ensino. Então, naquela sociedade, as pessoas estão também aprendendo. Da mesma forma que elas aprendem aqui, elas aprendem quando estão encarnadas. Então, eu quero que vocês entendam uma coisa importante. Um espírito que vem numa horda muito densa, geralmente eles param em cidades penumbralinas. Ou às vezes tem cidades umbralinas, eles são trazidos de fora para cá. De acordo com a índole dele, ou ele vai ficar aqui ou aqui. Né, minha filha? Que foi, fofinha de papai? Ela quer participar também, ó. Ela não deixa ele participar, né? Deixa o pai riscar seu nariz aqui, deixa. Vai lá sentar, vai, deita ali, deita. Filha, que foi? É muito carinhosa, ela é muito carinhosa. Vai lá, Catata, vai. Então, o comando sideral que está aqui em cima, aqui nós vamos ter duas coisas. Nós vamos ter o comando planetário, Terra.
Esses caras aqui foram os caras que implantaram tudo, com a tecnologia, que transporta. Esses são os donos da bola. Esses caras é que mandam no planeta. É que organizam o projeto, que fazem o projeto, que transportam, que fazem tudo. Tá? Esse é um ponto-chave de entendimento, porque tem muita gente ligada à Fraternidade Branca que acha que quem manda no planeta é a Fraternidade Branca. Não é. Entendeu? A Fraternidade Branca é um grupo de ascensionados que opera numa faixa abaixo desse comando. É isso que nós vamos tentar entender. Tá? Porque quando os ascensionados estavam encarnados, por exemplo, Saint Germain, todos os outros mestres, quem é que estava no comando? Lá em cima. Tem que pensar assim, né? Você está entendendo? Quem é que estava comandando o planeta? Quem estava organizando tudo? Então a coisa é assim, eu vou agora acompanhar o processo desde a chegada da alma. Então a alma chega umbralina. Vamos pensar assim, ela vem de um planeta, certo? De uma experiência densa de outros órbes, como os exilados de Capela, eles vêm exilados. E nós também, cada um de vocês que estão aqui, num determinado momento da história de nosso planeta aqui, chegou numa horda de espíritos. E nem todos chegaram juntos, hein? Tem horda de espíritos que chegou a 3.000 anos, tem horda de espíritos que chegou a 2.000 anos, tem horda de espíritos que chegaram a 500 anos atrás, e tem horda de espíritos que chegaram a 100 anos atrás, estão na primeira encarnação na Terra. Tá? Essas fazem as contas. Faça a conta assim. Viver encarnado, uma média de 50, 60 anos na superfície. Entre uma encarnação e outra, 80, 100, às vezes 150 anos. É muito difícil um espírito reencarnar 10, 20 anos depois. Ele vai reencarnar só 50 anos depois, 60, 70, dependendo das condições. E dependendo das condições, é 100 anos depois. Tá? Então a experiência na superfície, ela não é a experiência total do ser. Ela é minoritária. É um espaço curto na experiência cósmica das pessoas. Né? Até o Chico Xavier e o Emmanuel, a relação dele com o Emmanuel, né? Ele conta, o Emmanuel escreve, vai psicografar um livro através dele, né? Que vai falar de quem era Emmanuel numa encarnação lá na época de Jesus, né? Que era um senador romano. Aí ele vive aquela experiência. Aí ele escreve um outro livro que chama 50 anos depois, né? Que exatamente, ele vai reencarnar 50 anos depois. Então por aí a gente já tem uma ideia de média de tempo que um espírito pode reencarnar. Tá? Dentro do seu resgate kármico, dentro da sua... E você vê, ele reencarna em Roma novamente. Não vai reencarnar lá na Europa, não vai reencarnar, quer dizer, não vai reencarnar lá na China, né? Não vai reencarnar aqui nos índios brasileiros. Não. Por que não? Porque o espírito tem uma história evolutiva. Ele tem que encarnar na mesma horda dele. Por exemplo, aqui nas Américas, nós tínhamos uma horda de espíritos vivendo uma experiência evolutiva que não tinha nada a ver com os espíritos que estavam na Europa. Sabiam disso? Por exemplo, os maias. Os maias nasceram, cresceram, evoluíram sem ter contato nenhum com os povos ocidentais. Porque o planeta, olha, o planeta era tão grande e a tecnologia não era permitida que você podia botar uma raça aqui, uma horda aqui e outra horda do outro lado do planeta que eles nunca iam se encontrar na superfície. Ia passar 1000 anos e eles não iam se encontrar. Então eles podiam evoluir de acordo com as suas características e de acordo com a sua cultura específica. E seu grau evolutivo também. Né? Você vê que interessante. Nas épocas antigas nós tínhamos a Grécia totalmente, aquela arquitetura, aquela filosofia, certo? Os pensadores. E ao mesmo tempo você tinha seres na Idade da Pedra, bárbaros, os bárbaros, né? Aquela coisa toda terrível. Então você tinha hordas de espíritos em graus evolutivos muito diferentes vivendo no mesmo planeta. Ok? Então vamos acompanhar. Vamos pegar esse umbralino aqui. Esse umbralino, então, ele vem, encarna, mas existe um grupo muito grande de espíritos responsáveis por ele. Quando ele desce e vem encarnar, pela primeira vez, tudo é controlado, sabe aonde ele encarnou, está tudo sob supervisão dos planos maiores. Com alta tecnologia ele é monitorizado. Ele é monitorado o tempo todo. Ele vive a experiência dele aqui, durante um tempo, e aí morre. Quando ele morre, ele retorna para a sua cidade astral.
onde ele é controlado, onde tem a sua horta compatível. Aí ele passa um tempo aqui. Aí o plano astral vai preparar a nova descida, a reencarnação. Porque a primeira não é reencarnação, a primeira é encarnação. Só depois que é reencarnar, né? Aí ele passa um tempo. Aí o plano astral prepara uma nova descida. E vocês viram lá no filme Nosso Lar, né? Que tudo é muito preparado, com tempo de antecedência. Você vê aquele guia do André Luiz no filme, fala, não, olha, eu vou ter que reencarnar, já estou preparando a minha descida já há um tempo. Ou seja, durante muito tempo fica sendo preparada a descida daquela alma. Ok? Tudo bem. Então, isso é feito. Vem, vai, vem e vai. E aí tem um momento que acontece isso aqui, ó. Ele está aqui na cidade astral depois da última volta. Quando ele desceu muito, ele já ralou muito lá embaixo, ele já começa a aprender muita coisa. Então, o plano astral já faz isso com ele, ó. Daqui, ele vive um tempo aqui, daqui ele já leva ele para cá. Aí ele começa a morar aqui. Ele já tem um pouquinho mais de luz. Mas ainda, depois de um tempo, ele volta a encarnar de novo. Numa outra condição, numa outra situação, vai aperfeiçoando. Aí ele retorna aqui de novo. Aí depois de um tempo, o astral, depois de várias descidas dessa, o astral pode colocá-lo aqui, na luz. Mesmo estando na luz, esse espírito sabe que ele precisa voltar para resgatar os seus últimos elos kármicos. Aí ele desce. Ele pode aqui estar vivendo a sua última encarnação na Terra, e nem por isso ele é um ser super iluminado, super transcendido. É importante saber disso, porque as pessoas acham que só os iluminados aqui na Terra, só as pessoas que viveram numa luz profunda, que são ascensionadas. E não é verdade. Né, Tuquinha? Até você vai se iluminar, né, Bea? Né, fofinha da papai? Ah lá, ela quer carinho, ela quer atenção. Se você não dá atenção, para dar papatinha. Ah, filha. Vai lá sentar, vai, vai. Então, esse espírito já está na luz, desce, vai viver uma experiência karma, mas geralmente essa pessoa, que ou ele é um grande artista, ele já está numa índole diferente, sabe? Ou é um grande cientista, um pensador, ele já encarna numa condição diferente. Mesmo que aqui ele possa ser uma pessoa muito inteligente, muito bondosa, mas não ser espiritualista. É possível isso. Mas a índole dele é uma índole amorosa, bondosa. Sabe? Gosta de fazer o bem para as pessoas, gosta de ajudar todo mundo. Mas não é uma pessoa religiosa. Esse indivíduo morre, na sua última encarnação, volta para a luz. O comando sideral aqui, o comando que comanda o seu conselho kármico, decide que ele não mais vai precisar reencarnar, retornar à superfície. Toda essa sequência já foi suficiente para ele viver todas as experiências que a superfície terrestre oferece para a alma. Não adianta reencarnar de novo, até quando, até quando, até quando. Não é assim que faz. Porque se vocês achassem assim, veja bem, ó, todos vocês quando dão aulas em escolas, se você em 4, 5 anos não conseguir passar a matéria ou ensinar um cara para valer, pode ter certeza, não é o cara que é ruim, é a escola que não presta. Ou o professor que é ruim. Porque o ser humano é inteligente, certo? Ele tem a condição de aprender. Se ele se esforça, se ele se estuda, ele aprende, todo mundo aprende. Então esse cara aqui sabe disso também. Ele sabe que não é preciso milhões, o cara vai aprender. E ele pode aprender, não só aqui, aqui as coisas estão todas, as portas estão todas fechadas. Às vezes não tem capacidade mediúnica, não tem, então ele não vai ver. Mas após a morte, que ele acorda e vê, pronto, a luz já acontece. Ele se torna um ser de luz, se torna um ser espiritual. Porque ele vê como é que tudo está organizado. É um cara inteligente. Eu sempre falo que grandes cientistas, grandes músicos, grandes homens, certo? Ele no plano astral, rapidamente, durante 2 ou 3 meses, 1 ano que ele está lá, ele já sai daquela condição densa e já vai
Porque ele é muito inteligente, ele vai aprender, ele vai estudar, ele vai questionar, ele vai buscar o conhecimento. Você está entendendo? Então esse indivíduo se liberta rapidamente dessas condições. Então esse espírito aqui é decidido que ele não mais precisa retornar. Quando essa decisão é tomada, esse espírito entra numa classe de seres aqui no plano astral, que nós vamos chamar de um ser em ascensão, ou um ascensionado. O que esse cara vai fazer após essa decisão? Ele vai habitar a sociedade astral, ele vai aqui. O que um cara faz aqui? Essa sociedade, ela é extremamente organizada. Da mesma forma que vocês viram o nosso lar é uma cidade do penumbral. Tá? Não é um plano da luz ainda. Então, uma cidade no plano da luz já é uma coisa muito mais envolvida com grandes inteligências, grandes mestres, grandes seres de luz. Então, na primeira fase, ele pode trabalhar aqui. Ser um ser que vai pedir para trabalhar nas cidades umbralinas. Ele pode pedir para operar aqui como um mestre, como um orientador. Né? Vocês viram o nosso lar, aqueles mestres, aqueles caras que coordenam cidades, que eles são seres que não precisam encarnar mais, são seres ascensionados. Na Terra, nós temos milhões e milhões e milhões de ascensionados. Vocês sabiam disso? Não tem meia dúzia só da fraternidade que vocês conhecem. São milhões de ascensionados. Então esses seres, eles operam servindo os planos inferiores e servindo a cidade astral. Ou eles vão operar aqui, no plano que nós chamamos agora dos planos ascensionados. Este plano é um plano muito ligado diretamente com o comando superior. Aqui é um barato, porque aqui é o intercâmbio constante com as estrelas. Este plano aqui e este plano aqui é um plano que está aberto para o cosmos. Aqui e aqui é quase que um plano proibitivo para as estrelas. Os espíritos não saem para as estrelas enquanto estiverem nessa condição. Aqui, ele pode muito bem sair em viagem. Pega uma nave dessa tecnologia e vai viajar para as estrelas, vai visitar outros mundos, outros projetos, outros órbitos pela galáxia. Fica anos fora, depois retorna. Ou vocês acham que Jesus é o tipo da pessoa que está 2000 anos trancado no órbito terrestre e nunca saiu daqui? Quantas vezes Jesus não pega naves que vai embora, fica anos fora da Terra para depois voltar? Então esses seres ascensionados, eles são seres que já estão praticamente libertos. Estão libertos do projeto Terra. Eles são seres que podem fazer uma escolha. Eles podem continuar servindo a este projeto em especial, ou podem pleitear com muitos pleitearam o seu retorno às estrelas. Eles têm que retornar. Primeira coisa que vocês têm que perguntar, por que vieram? Eles vieram por um motivo. Terminado este motivo, esses têm que retornar, porque não é o lugar deles aqui, eles já nunca foram daqui. Eles continuam um processo de elevação. Eles precisam mais para frente fazer parte de comandos planetários, que vão implantar mundos, dirigir projetos pela galáxia. Vocês veem que o grande agito e os grandes acontecimentos estão aqui, na superfície da Terra. Que as pessoas acham que é tudo, né? Na superfície da Terra acontece isso que vocês estão vendo, é conflito aqui, conflito no Oriente Médio, e briga aqui, derruba nego aqui, mata nego ali. É como se nada mais existisse. É uma ignorância total a superfície da Terra. E é interessante que os grandes políticos, os grandes intelectuais, estão nessas trevas profundas, né? Os que dirigem sociedade. Veja, em pleno século XXI, a gente vê um ditador como o Gaddafi. A gente vê o ditador, essas pessoas que são donas, acho que são donas do ser humano. Eu tenho o direito de matar quem me contrariar.
Quem quer que me tirar do poder, que eu sou um rei, eu estou aqui, ninguém me tira dessa condição. O cara, depois da morte dele, o que ele vai ralar? Esse é o tipo do cara que vai morrer e vai ficar aqui no umbral, achando que é um rei, achando que tem que ser servido, que tem que gastar os bilhões de dólares. Que só ele pode roubar, meter a mão e ter os bilhões de dólares. O povo não. Você veja que filosofia que carrega essas almas. Então essas almas são almas umbralinas. E nós somos dirigidos, olha, nós somos dirigidos por seres umbralinos. E as pessoas aceitam isso na maior. Né? Então isso é importante. Como diziam os grandes mestres, né? Não existem escravos, só existem pessoas que se deixam escravizar. Né? E as pessoas se deixam escravizar pelo medo, pelo terror, uma série de coisas. Né? Mas quando você não teme a morte, ninguém pode te escravizar. Existe um lance interessante na história de João Batista, né? A história de João Batista, Jesus. Conta lá na Bíblia que ele começou a brigar muito com o Herodes prendeu ele, né? E ele passava perto, o João Batista falava, você é como é que ele xingava para o Herodes? Um adúltero. Porque ele saía com a Salomé, com aquelas outras. Ele era casado, mas era um adúltero. Ele fica com todo mundo. E pelas leis judaicas, né? Clássica, o adultério é considerado um crime, né? De apedrejamento, certo? As leis judaicas eram apedrejamento para adultério. E ele era um adúltero, né? Chefe, né? Ele podia tudo, o povo não, né? E todo mundo sabia. Por isso que a Salomé pediu a cabeça dele, porque ele ficava enchendo o saco. Você é um adúltero, você é um adúltero. Né? E todas as vezes que ele xingava o Herodes falava assim, se você continuar assim, eu vou te matar. E ele ria, o senhor vai me matar? Então o senhor vai me libertar. Veja a condição. Ó. Na posição, todas as vezes que o Herodes dizia que ele ia matá-lo, ele respondia assim, então que bom, o senhor vai me libertar. Porque o que significava a morte para um indivíduo que vê a luz, que tem a consciência dessa situação toda? É a libertar? São dessa condição kármica, de estar enclausurado dentro de um corpo biológico, físico, preso, aprisionado dentro de um corpo, arrastando na superfície deste mundo. Esta é a verdadeira prisão kármica. Um ser que está vendo a luz, que tem a evidência, que tem a experiência, sabe que a partir do momento que ocorrer a morte, ele está liberto dessa condição. Então, por isso que ele encheu o saco dele. Então o senhor vai me libertar. Esse era o discurso. Pode olhar na Bíblia direitinho que vocês vão ver que o discurso é esse. Porque ele tinha essa visão clara, né, de que aqui é a verdadeira prisão do homem. Então, na verdade, os espíritos ascensionados são muitos, gente. Vocês já viram na Índia lá, todas essas setas, aqueles seres na religiosidade, aqueles espíritos que dedicaram sua vida para a espiritualidade. Esses espíritos, quando morrem, você está pensando, esses espíritos são espíritos muito ascensionados, espíritos muito superiores. Eles viveram para a paz, viveram para buscar a luz, renegaram toda a matéria deste mundo e tal. Eles vivem uma experiência forte em relação a tudo que está aqui, porque as coisas que estão aqui nesse mundo não interessam mais para eles. Você vê, eles não têm mais vontade de ter dinheiro, de ter posse, de ter poder, de comprar isso, comprar uma casa. Esses caras estão completamente fora. São espíritos que estão vivendo já a última encarnação, já não estão desligando esse mundo, essas coisas. Então você tem muitos ascensionados aqui. E os ascensionados estão numa ordem hierárquica. O pessoal ligado a essa cultura filosófica da fraternidade branca, tá? Que tem todo um esoterismo místico por trás, uma linguagem mística e esotérica dos 7 raios, dirigentes dos 7 raios, né? Mestre Kuthumi, Mestre Hermória. O que na verdade são esses seres? Esses seres, após ascensionar nesse nosso projeto Terra, ok? Experiências kármicas lá atrás e tudo mais, reencarnações, eles passam a operar aqui na luz ou acima, nesses planos.
E eles constituem, na verdade, uma linha hierárquica, é uma linha hierárquica que faz a ponte entre essas forças e as forças mais de baixo. Ok? Eles fazem essa linha. E talvez os primeiros contactados, médios e sensitivos, contactados, lá na Idade Média, que foram tentar organizar essas ideias, as ideias não vinham muito claras naquela época para eles. Eles não tinham noção dessa coisa tudo organizada. O conhecimento sempre veio do astral truncado, certo? Sempre colocado de uma forma meio subjetiva. Era difícil interpretar como é que a coisa estava funcionando. Então, se cria uma linguagem toda mística, né? Saint-Germain é o dirigente do 7º raio, do raio violeta. É o coordenador do mundo, dirigente do planeta. Jesus Cristo seria um dos ascensionados que estaria aqui. São os seres que passou por várias. Jesus também passou por várias encarnações. Jesus não é aquela pessoa que a Igreja Católica potencializou ou mistificou como o único enviado por Deus, o Filho de Deus na Terra. Não é verdade. Jesus foi um dos espíritos que passou, quando ele estava numa encarnação mais ou menos na luz, desceu para uma missão, consciente, fez o seu trabalho, retornou e continuou a sua ascensão. Tá? De tempos em tempos, o astral prepara um ser que está na luz, no plano da luz, para descer em alguns locais e fazer uma revolução. Chico Xavier é um deles. Chico Xavier desceu numa condição muito difícil, aberto, desde criança, aberto para viver a luz no meio das trevas. E depois ser um canal para a luz no meio das trevas. E viveu até uma idade avançada para transmitir essa luz. Mas, o que era permitido através dele? Somente esse tipo de informação. Mas além não. Para a época já era uma grande revolução. Entendeu? Já era uma grande revolução. Tudo isso. Então, nós temos que entender, né, que o que a fraternidade branca, com a forma como ela coloca, não significa que esses mestres são os grandes dirigentes do planeta. Eles estão num grau hierárquico muito elevado, né, que realmente dirigem, fazem grande parte da ligação, mas o comando sempre esteve aqui. Mesmo quando esses seres estavam encarnados, existia uma elite de seres operando aqui e funcionando aqui em cima. Trabalhando como ascensionado, como mestres, ascensionado em outras épocas, em outras eras, né? Operando na Terra. E quando não tinha na Terra, não tinha nenhum ascensionado ainda. Quem trabalhava lá em cima para coordenar tudo. Então nós temos que entender que tem uma ordem implícita aí muito superior em volta de tudo. Tá? E não são só 7. Só 7 não ia dar conta de cuidar de todos os problemas, de tudo que existe nesse planeta. Prestem atenção. Existem milhares e milhares e milhares de ascensionados. Muitos, muitos, trabalhando na ordem. Seres que vocês nunca ouviram falar o nome, nunca foram famosos na superfície. Seres que passaram suas vidas aqui como mestre no Himalaia, aqueles serizinhos lá, humildes, simples, buscando a luz, buscando a espiritualidade. Não tiveram nenhuma fama aqui na Terra, por nenhum motivo. Ascensionaram a luz e hoje estão naquelas posições. Por que reverenciar apenas um, né? Porque ele tem o rótulo conhecido, né? Por que eu fazer as minhas orações apenas para Saint-Germain, a minha oração apenas para a Mestre Hermória, para a Mestre Couto, ou só para Jesus? Isso significa uma limitação de nossas consciências, de quem realmente nos traz a luz. Às vezes, o cara que resolve o teu problema diário é um espírito que está sempre do teu lado, não é nem Saint-Germain, Hermória, ninguém desses caras. Às vezes ele não tem nem tempo para cuidar de você. O trabalho operacional dele é numa escala tão superior, sabe?
que o trabalho deles é tão complexo, ele não tem tempo para vir cuidar pessoalmente de você. Quem vai quebrar o galho teu são os espíritos comuns que estão ao seu redor mesmo. São os auxiliares invisíveis que estão ali ao seu lado. O seu conselho kármico, tudo aí. Por isso, às vezes, eu acho muito engraçado você rezar para determinados indivíduos que são famosíssimos. Né? Não é necessário. Existem milhões e milhões de seres na luz que vão te servir nas suas necessidades. Mas é o mítico, né? É como nós criamos o nosso místico. É como nós criamos a nossa ligação com o espiritual. Isso não é errado também. Estou dizendo que é errado não, tá? Você fazer as suas orações, você fazer os seus cultos aos mestres da fraternidade branca. Não, é a sua forma de fazer a sua conexão com a luz. Perfeito, tá? Pode fazer, pode continuar com seus rituais. Eu não estou criticando isso, não. Eu só quero que, na verdade, você, ao fazer o seu ritual, você amplie a sua consciência. Você saiba com quem realmente você está conversando. Com quem você está conectando. Né? Porque esses mestres são apenas símbolos. Símbolos de seres da luz. Símbolos daquilo que você almeja para o seu destino, para a sua consciência mais cósmica. Tá? E é importante, sim, nós criarmos essa conexão com essas forças da luz, viu? É muito importante. É muito importante que você... Por que o homem às vezes precisa de ritual? Porque quando ele cria o ritual, quando ele bota uma roupa diferente, ele cria uma vibração diferente. Ele fica disposto a entrar numa vibração. Então o ritual, ele tem esse papel de colocar você em harmonia com uma experiência que você vai atingir. Ok? Então você prepara uma música, prepara um incenso, você faz todo um ritual. Essa preparação, esse ritual que você cria, é o que dá as condições vibracionais para você entrar em sintonia. Entendeu? Então o teu ritual é a sintonia, é o mecanismo de sintonia para você entrar numa frequência com os seres da luz. Quando você entra em contato e em sintonia com as frequências da luz, é óbvio que essas energias se manifestam ao seu lado. Você as atrai. E você, ao redor dos seus exercícios, você começa a ser um ser muito espiritualizado, que sempre você está vibrando essa energia, sempre você está vibrando essa luz, você tem que criar essa vibração em torno de você. Essas forças se manifestam em você. E aí pode ter certeza que a sua vida vai mudar muito. Porque quando essas forças superiores, elas olham e manifestam em você, você está sobre a guarda e o amparo de forças muito superiores. Nada do que está aqui no penumbral, no umbral, vai te atingir. Por isso, estar em constante vibração, estar em constante conexão com essas forças da luz, com essas forças superiores, é algo muito importante em nossas vidas. É isso que vai manter a nossa egrégora espiritual ao nosso redor. Nós vamos criar uma egrégora de luz, uma força superior ao nosso redor, que aonde você vai, essa energia acompanha você. Aonde você entrar, essa energia acompanha você. Você vai na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, essa energia está com você. Entendeu? Então, por isso é importante criar essa vibração. Criar, e essas vibrações podem vir através dos ritos, das suas orações, da forma como vocês aprenderam a cultuar o invisível, os seres da luz. Pode ser através do seu Jesus. Quando você ora para Jesus, ele é um foco apenas. É um foco espiritual que você criou. Se for Saint Germain, perfeito. Tá? Se for Hermória, perfeito. Ou como os mestres Zen, apenas meditam no vazio, focam apenas no vazio. Né? É a diferença, interessante, né? Que você foca no vazio, em nada, limpar a minha mente. Eu não estou pensando em Jesus, em Buda, em Krishna, certo? Eu estou querendo criar um foco, né, central, às vezes em mim mesmo. Então, tudo isso são ferramentas de foco apenas.
Tá? Você está focando aquela energia. Porque Jesus, quando você está criando isso, você está focando seres da luz. Mas não aquele ser em específico, tá? Ele é um símbolo. Ok? Ele é um símbolo. Então isso é importante, você entender isso. Porque senão você vai achar que está conversando com Saint Germain. Diretamente com ele. Né? E aí pode criar uma paranoia meio perigosa. Alguns sensitivos podem criar uma paranoia meio perigosa. Né? Achar que está conversando com o próprio Jesus. Com o próprio, calma. Né? Você não precisa conversar com Jesus. Ele tem muita coisa que tem que aprender com o seu guia espiritual vizinho ali. É aquela história, né? Vamos pensar na seguinte situação. Quando André Luiz morreu, vai lá para o astral. Você acha que precisava Jesus vir resolver o problema do cara, educar o cara desde o começo? Né? Ele podia até rezar por Jesus, né? Ai, meu Jesus, me salva, por favor, me tire daqui. Mas quem é que vai tirar? É o Jesus? Quem foi tirar ele do umbral? A equipe, né? Daqueles espíritos que estavam lá, foi lá buscar ele, levou ele para a cidade astral. Durante anos, ele viu Jesus? Pergunta na matéria se ele foi lá ver Jesus. Não foi. Porque tem muita gente no astral, muitos mestres, que tem muito que ensinar para ele antes dele bater um papo. Por quê? Não precisa. Isso é uma utopia. Você está entendendo? Jesus não tem o que ensinar para você. Ou seja, ele não tem o tempo necessário. Porque, na verdade, aquilo que eu falei em palestras anteriores, o aprendizado está no processo. Não está você encontrar um ser de luz e meia hora depois você já sai iluminado porque você está do lado dele. Não, não existe isso. Você tem que entender que é a jornada, toda essa jornada que é o ensinamento, hein? Porque senão, cara, botar você numa carteira no astral e ensinava tudo para você, precisava encarnar? Para quê? Então o aprendizado, presta atenção, não está em você contatar Jesus, em você contatar Buda, em você contatar Saint Germain. O aprendizado não está aí. O aprendizado está aqui, ó. Nessa jornada evolutiva ao longo dos séculos. Já foi projetado, já foi construído pelas forças da luz. É essa jornada que você tem que cumprir. Ok? Não adianta, presta atenção, não adianta você entrar dentro do escoador, ser abduzido por ET, entrar em contato com o ET, com o Astar Sheran, não sei com quem. Esse encontro não vai levar você à luz. A luz e o aprendizado, ela está vindo ao longo dos milênios. Por isso que até hoje, as naves espaciais não desceram em praça pública. Tiveram grandes guerras, elas não desceram para intervir. Porque esta é a jornada projetada pelas inteligências superiores. E nunca se esqueçam, todas as naves que vocês veem, que passam pela Terra, os ETs que vocês veem, elas vêm daqui. Sabiam disso? Não tem nenhuma nave extraterrestre que opera no astral Terra com extraterrestres que não venham aqui de cima. E daqui de cima? Esses seres que estão aqui, ó, nunca encarnaram na Terra. São seres que prepararam o projeto, são seres que não são daqui, não tem nada a ver com a Terra em si. Operam altas tecnologias, grandes naves, grandes forças. Vocês viram no filme Nosso Lar, até a cidade do Penumbral, você tem naves entrando, naves chegando, né? Tecnologia de transporte, tudo lá, tal, aquela arquitetura bonita. É muito fácil uma tecnologia daqui, ó, preparada, materializar aqui na superfície da Terra e se mostrar para todo mundo. Uma coisa muito avançada, depois só ir embora. Desaparecer e ir embora para o espaço. Nós vamos falar de ET numa outra conferência. Eu tenho um seminário profundo sobre a natureza dos seres extraterrestres. A verdadeira natureza espiritual dos seres extraterrestres, que são os seres que operam aqui. Vocês vão ver que a minha visão de ET não é de um alienígena que vem invadir a Terra, comer criancinha, abduzir, raptar. Até tinha um seriado antigamente, tinha um seriado que passou na televisão, americano, esse seriado, né? Que tal, eles refilmaram agora, parece que está melhor. Tem um amigo meu que assistiu, vai começar essa semana na TV aqui. É o seriado chamado V. Mas eu gostava do antigo, porque foi um negócio antigo. Os ETs vieram, eles adoravam comer ser humano. Vocês se lembram? Achei o máximo aquele filme. Quando os caras entrou na nave deles, eles abduziam os seres humanos, e aí estava exatamente quando eles penduravam o ser humano num gancho,
Da mesma forma que vocês penduram os bois nas açougues, naqueles açougues, lá ficaram tudo lá pronto para comer, para ser cozinhado. O ser humano estava tudo pendurado lá. Adorava aqueles ET que gostavam de comer ser humano. Né? Aí, quando no filme, mesmo conversando, mas que diferença tem, né? Se nós comemos vocês comem os bichos, né? Não tem diferença nenhuma, não tem ética nenhuma. Nós somos superiores. Então, essa colocação foi muito engraçada. Né? No filme que eu achei ótimo como uma matéria educativa, de falar qual é a sua relação que você tem com os seres inferiores aqui. Você mata, come. Por que nós, superiores, não podemos vir aqui comer e matar vocês? Né? Gostamos de comer ser humano no jantar. É um prato sutil, né? Com temperinho francês, então fica uma beleza. Né? Então achei engraçado, esse filme foi ótimo, né? Então, agora vou ver como é que está essa rede de filmagem. Geralmente tem um monte de bobagem junto, né? Mas, porque o americano não tem essa noção, né? Eu queria ver alguém fazer um filme assim. Olha, o primeiro filme decente, presta atenção, olha, o primeiro filme decente, com uma estrutura maravilhosa, em termos de roteiro, em verdade espiritual, foi o Nosso Lar, até hoje. Não tem nada escrito igual. Não tem nada escrito igual, não tem nada feito igual. É como se o astral, pela primeira vez, tivesse permitido que alguém pudesse trazer a informação de lá. Pela primeira vez na história. História do planeta, hein? Você pode pegar a Índia, a China, não tem história dessa aí lá. Não tem que realmente explique como é que é a vida após a morte. Né? Muito interessante. Então vocês podem observar muito bem, assista esse filme umas 20 vezes. Sacou? Porque é a base. A base do conhecimento está ali. Ok? Então é isso, gente. O papel de um ascensionado é exatamente a jornada de cada um de nós. Todos nós estamos aqui com o objetivo de viver a experiência intensa aqui. E no final dessa nossa jornada, o processo é ascensionar. Ok? Então é isso. Agradeço a todos a presença, desejo muita paz, muito amor, muita luz a todos e até um próximo encontro. Namastê e muita paz.